Muita gente acha que conversar bem inglês significa usar palavras difíceis, ou falar rápido, ou soar como um nativo. Só que, na prática, quem mantém a conversa viva normalmente faz três coisas: pergunta, reage e demonstra interesse, mesmo que ele tenha um inglês simples. Se quiser saber mais, meu nome é Teacher Sigo, eu sou um dos professores da Academia do Inglês, a nossa escola de inglês. Então, se tu quiser estudar com a gente e aplicar o nosso método e seguir essas dicas que eu vou te contar agora, já clica aqui no link da descrição para saber mais. Também vai estar no link fixado aqui dos comentários, se tu quiser estudar com a gente e evoluir o teu inglês de vez, assim como muitos alunos que a gente tem. Tem um vídeo aqui na nossa descrição que é sobre o Diego. O Diego evoluiu de 0 a fluente em 14 meses. Então ele é um dos exemplos dos nossos alunos. Se tu quiser falar inglês como o Diego e como tantos outros alunos, clica no link da descrição e não perde mais tempo. Mas, para que a gente consiga, então, conversar bem em inglês, mesmo com inglês mais simples, a gente precisa ter um certo cuidado com quando alguém pergunta algo pra gente e a gente responde só com yes, no, maybe e I think so. Por exemplo, embora gramaticalmente correto isso seja, isso mata a conversa. Porque o cara chega pra ti e pergunta assim: Do you like music? E tu responde: Yes. Olha a diferença. Do you like music? Yes. I love rock. Especially classic rock. Então, tu não usou nada muito diferente aqui. Tu usou love, que é um verbo bem simples. Talvez tu jogou ali um especially. Isso não demanda muito estudo para que a gente consiga saber usar o especially. Mas é a questão de prática e de iniciativa. Outro exemplo. Também a gente tem que cuidar para não entregar as respostas de uma palavra só, assim como o yes, no ou maybe. Por exemplo, sempre tente adicionar uma informação extra, uma opinião e um detalhe pequeno. Ah, mas eu não tenho vocabulário para isso ainda. Dá uma olhada como vai ser. Are you tired? Você está cansado? Are you tired? E você responde, yes. Então, yes é um jeito muito comum de responder isso. Porém, o que a gente pode fazer é yes, a little, ou a little bit. I worked all day. Isso não demanda grandes vocabulários para responder. Mas a gente, às vezes, por falta de prática, de iniciativa, a gente não tenta, a gente simplesmente para no yes. Outra técnica poderosa, essa é uma das minhas favoritas, tá? Que é devolver a pergunta. Se a pessoa chega para você e fala, do you watch Netflix? Ou do you like series? Ou qualquer outra coisa nesse clima, nesse estilo, a gente pode responder, yes, I'm watching Mindhunter right now. I'm watching Breaking Bad. What about you? What about you? Então, tu respondeu que sim, tu falou o que tu tá assistindo e devolveu a pergunta pro cara. Então, no inglês bem simples, eu diria yes. Vamos trazer mais básico ainda, vamos trazer pro chão do inglês. Yes, I watch Breaking Bad. And you? Deixei mais simples ainda. Então, ao invés de a pessoa me perguntar, do you watch Netflix? E eu responder yes, eu respondi yes, falei o que eu tô assistindo e ainda perguntei para ele o que ele tá assistindo. Então, eu tirei esse peso de ter que falar muito na resposta, porque eu entreguei pro cara, olha, yes, eu estou assistindo séries, I watch Breaking Bad, eu assisto Breaking Bad, e você? E aí o cara te responde. Também, a gente não precisa de muito inglês, a gente não precisa de inglês avançado para ser simpático, tá? Por exemplo, algumas reações que ajudam muito. E isso você precisa revisar com frequência. Algumas expressões legais. Really? Para usar como sério. O cara fala, aconteceu tal coisa, e tu usa, really? Sério? Ou até mesmo, no way, que é o não acredito, usa um no way. Ou até mesmo, a pessoa fala sobre algo legal que ela faz, sei lá, I play soccer every Tuesday. E tu larga um, that's interesting. That's interesting. Que é o que interessante. That's interesting. Ou até mesmo um simples,
Nice. E pode largar também that sounds fun. That sounds fun, que parece divertido. Então, quando a pessoa comenta algo contigo, para tu parecer mais simpático, sem precisar de inglês avançado, tu pode usar really? No way. That's interesting. Nice. That sounds fun. Já ajuda muito, elas mantêm o ritmo da conversa. Imagina isso aqui. I went to London last year. Eu fui para Londres ano passado. I went to London last year. Tu não precisa responder nada sofisticado. Tu simplesmente pode saber mais sobre aquilo. E isso ajuda em duas maneiras, tá? Primeira no inglês. E a segunda em como as pessoas vão... O que as pessoas vão achar de ti. Geralmente a gente se sente muito bem quando alguém se interessa por algum assunto que a gente está falando. Isso inclusive é do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é sobre repetir o nome da pessoa em voz alta, fazer mais perguntas sobre o que ele falou, se manter interessado, e aquilo ali vai fazer com que a pessoa sinta uma conexão contigo, com ela, e vocês acabam gerando amizades e se influenciando. Então, quando a pessoa chega em inglês pra ti e fala I went to London last year. I went to London last year. Tu pode usar really? Did you like it? Para quem já tem um inglês mais avançadinho. Ou até mesmo do you like it? Trazendo mais pro presente, como quem diz você gosta. Outra possível resposta. Vou falar do clima. Porque London, né, sempre muda o clima. How was the weather? How was the weather? Como estava o clima? How was the weather? Já ajuda bastante. Ou até mesmo, what was your favorite place? Aqui a gente avançou um pouquinho, talvez o aluno que seja um pouco mais A1 ainda não consiga, mas what was your favorite place? Ou até, deixar mais curta, what is your favorite place? Pode trazer para o presente, no sentido de qual é o teu lugar favorito, né? Não precisa ser relativamente no passado. Mas essas perguntas simples mantêm a conversa viva. Então, o cara me contou sobre Londres, eu perguntei sobre a experiência dele e ele vai me falar mais. Então, eu posso manter a conversa fluindo com esse tipo de ação. Quem tem um inglês mais básico, geralmente tenta traduzir frases enormes mentalmente. E isso vai travar tudo, tá? Então, o segredo é tu tentar falar em blocos pequenos. Por exemplo, I think, e pensa na tua resposta. Maybe, e pensa na tua resposta. For me, e pensa na tua resposta. In my opinion, e pensa na tua resposta também. Então, essas frases curtas funcionam muito bem. Então, tu larga esse I think, maybe, for me, in my opinion, e usa isso como um momento para tu conseguir pensar na tua resposta que vem na sequência. Então, I think that, yes, it's really nice. Então, teu inglês não tem problema em ser devagar, não tem problema em ser lento, não tem problema em pensar, desde que tu te comunique. Então, esse tipo de frase pode te dar essa clareza mental de tu conseguir respirar, pensar no que vai dizer e responder para a pessoa. Outra coisa importante, conversação não é palestra. Tu não precisa ficar falando por 5 minutos sem parar, tá? As conversas reais, elas são feitas de frases mais curtas, de algumas interrupções, algumas reações e perguntas rápidas. Se você for conversar em português com alguém, ela vai ser assim. O cara fala algo, tu fala, meu Deus, é verdade? É verdade, concordo contigo. Bah, eu acho que isso é uma verdade. Bah, aqui do Rio Grande do Sul, né? Quem for de outro estado vai falar de outra maneira. E essas conversas reais vão ser feitas então de really? No way. That's nice. Do you like it? Então, reage, faz mais perguntas e usa esses I think, in my opinion, para tu ganhar um tempo também. Tem algumas frases salva-vidas, assim como as que eu comentei antes, que elas compram tempo para tu pensar, mais algumas além das que eu já falei. Por exemplo, let me think. Deixa eu pensar.
Let me think. Depois tu tá pensando no que tu quer dizer. How can I say this? Como posso dizer isso? How can I say this? Como posso dizer isso? Ou às vezes até mesmo I don't know the word, but... Eu não sei a palavra, mas... I don't know the word, but... E para fechar, what I mean is... O que eu quero dizer é... What I mean is... What I mean is... O que eu quero dizer é... Essas 4 frases vão te comprar tempo enquanto tu pensa, assim como as outras que eu falei. Então aqui eu estou somando mais frases às anteriores. Let me think. How can I say this? I don't know the word, but what I mean is... Por exemplo, a pessoa pergunta assim, do you like the city? Por algum motivo tu travou. Então tu usa, well, I don't know the word, but it's nice. Talvez tu queria buscar uma palavra mais sofisticada e tu só lembrou do nice. Não tem problema usar o nice. Ou até mesmo, do you like the city? What I mean is, it's a nice city. O que eu quero dizer é uma cidade legal. It's a nice city. Então essas frases completas fazem com que tu consiga pensar no que tu vai dizer na sequência. Obviamente que tu vai precisar de muito treino com essas frases salva-vidas para que elas sejam automáticas na ponta da língua e que elas te ajudem a serem algo que tu não precisa pensar para que tu pense na sequência da frase. Então, let me think tem que simplesmente sair, tem que estar muito bem treinado, revisado com muita frequência. E aí sim o restante pode ser mais pensado, mais cadenciado. Ferramenta para fazer isso, revise.cards, link na descrição. Primeiro comentário fixado também, ok? Repita parte do que a pessoa disse. Por exemplo, com poucas palavras tu já consegue falar muita coisa, tá? A pessoa fala, I started a new job. Eu comecei num novo emprego. I started a new job. E tu vai mandar a new job? Nice! What do you do? Então a gente não tá aqui num inglês avançado, nem num muito básico, mas eu acabei repetindo o que o cara disse. A pessoa manda I love Japanese food. Japanese food? Me too. Isso faz a conversa parecer mais natural. Então, tu confirma para o que a pessoa disse, para ver se tá tudo certo, e depois dá a tua opinião. Não subestime o poder do vocabulário básico. Com algumas poucas palavras, tu já consegue muita coisa, tá? Então, foca aqui comigo. Like, want, think, work, go, watch, eat, good, bad, interesting. Vai comigo mais uma vez. Like, gostar. Want, querer. Think, pensar. Work, trabalhar. Go, ir. Watch, assistir. Eat, comer. Good, bom. Bad, ruim. Interesting, interessante. Repetiu em voz alta, anotou, colocou na lista para revisar com frequência. Essas palavras já vão fazer muita diferença em poucas coisas no teu dia a dia, tá? Então, a fluência não começa com as palavras difíceis. Essas pequenas palavras, essas poucas palavras vão fazer uma diferença muito grande, tá? Então, não tenta montar a frase perfeita para responder, porque enquanto tu tá montando, a conversa vai acabando e vai indo embora, tá? Então, às vezes, a comunicação vai ser imperfeita, né? Só que é melhor tu te comunicar um pouco mais errado, um pouco mais travado, um pouco mais lento, do que deixar um silêncio, tá? Por exemplo, o cara perguntou, what did you do yesterday? E aí tu tem a opção de deixar em silêncio. Ou tem, yesterday I sabe? Faz parte. Mas, desde que tu tente, é melhor do que tu tenha uma frase imperfeita que comunique do que a frase perfeita. Então não tem problema tu tentar, yesterday I
tried. No, I forgot. Então, tenta, responde, comunica, ok? Geralmente, tentar responder na sequência vai ser mais legal, mais confortável, mais amigável do que a gente deixar em silêncio, até ficar em tentando buscar o que a gente vai responder. Tem alguns assuntos seguros preparados, tá? Isso ajuda muito a trabalhar em aula. E aqui na Academia do Inglês a gente treina muito isso. Que é treinar muito sobre músicas, filmes, comida, viagens, trabalho, pets, rotina ou até o clima da cidade. São assuntos com vocabulário mais simples e repetitivo, que tu vai usar com muita frequência, e nós professores aqui da Academia do Inglês, a gente vai perguntar quase que todos os dias, e quando tu precisar, ele vai vir. Se precisar falar de música, filme, comida, ele vai vir porque é um assunto frequente para ti, e esses assuntos seguros já estão preparados. Vou dar um exemplo aqui de conversa usando o inglês básico, tá? Eu sempre recomendo que vocês ativem a legenda aqui para aparecer o que eu tô falando para vocês também. Exemplo de uma conversa usando o inglês básico, tá? Do you like movies? Yes, I love all her movies. Really? What's your favorite? Probably The Shining. And you? I like sci-fi movies. Nice. Do you watch Netflix a lot? Nada muito avançado, tá? Mas a conversa flui. Um detalhe importante aqui que The Shining é o filme O Iluminado, tá? Então poderia ser, inclusive, esse assunto para um outro vídeo, tá? Que é falar sobre nomes de filmes em inglês. Se a gente tiver essa conversa em inglês em outro país, a gente vai ter um pouquinho de trabalho, porque os nomes dos filmes são completamente diferentes das traduções, tá? Então, tu não precisa entender 100% do que é dito, tá? Nem em português isso acontece. Às vezes, em conversas reais, a gente pede repetição. Às vezes, a gente finge que a gente entende. Às vezes, a gente se corrige. E, às vezes, alguém fala confuso. E isso é normal, tá? Então, também não se estressem com isso. Para pedir ajuda, eu também preciso que vocês peçam ajuda para as pessoas que estão conversando com vocês. Por exemplo, can you repeat that? O cara falou meio rápido, meio embaralhado, tá um ambiente barulhento, tu não entendeu. Can you say that again? Can you repeat that? Eu sou mais fã de falar can you say that again do que repeat, tá? Ou até mesmo more slowly, please. More slowly, please. Para pedir pro cara falar mais devagar. What does that mean? O que isso significa? What does that mean? O cara falou uma palavra completamente nova e tu... What does that mean? O que isso significa? Ou até mesmo aponta pro item e fala How do you say this in English? Como se diz isso em inglês? How do you say this in English? This, no caso, adicione o item, mostre o item para a pessoa. Isso vai fazer com que a conversa se mantenha viva também. Então aqui, todas as dicas que eu falei até agora, todas focadas em manter a conversa viva. Ok? Basicamente, o que eu quero que vocês façam a partir de hoje no inglês de vocês é parar de medir a conversação de vocês pela perfeição gramatical. Às vezes vai faltar um did, vai faltar um do, vai faltar um does na frase. E não tem problema. O que importa é haver a comunicação. Se houve comunicação, já houve sucesso. Porque conversação é conexão. Mesmo que hajam erros de gramática, o que importa é que a conversa flua e que a gente saiba o vocabulário suficiente. Para que isso aconteça, o vocabulário suficiente é bem simples, tá? É só revisão. Quanto mais a gente vê, melhor a gente fica. E mais a gente consegue manter pequenas conversas em inglês. E basicamente, para manter uma conversa fluindo com o inglês básico, a gente precisa dar respostas um pouco maiores, fazer perguntas, reagir ao que a pessoa falou, usar frases curtas prontas, que a gente treinou aqui, não esperar por perfeição, demonstrar interesse no que a pessoa está dizendo e estar com essas frases prontas bem revisadas na tua cabeça. Porque daí tu, let me think, well, I guess I like this, I don't like this. Então a gente já tem algumas frases prontas para nos dar a base e depois a gente usa o vocabulário do inglês que a gente já sabe para responder. Com o tempo, vem a perfeição, mas obviamente a gente precisa de prática, de revisão e exposição ao idioma. Quer saber mais como chegar nesse nível ou até mais?
acesse os links da descrição, o link academiadoinglês.online para estudar comigo com os outros professores aqui da Academia do Inglês, e o revise.cards para que você revise vocabulário útil, essas frases curtas e muito mais. Se tiver alguma dúvida, um comentário ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que a gente tenha mais vídeos como esse na sequência. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que eu tenha te ajudado e nos encontramos em um próximo vídeo. Valeu!